Irmãos, começamos hoje nossa jornada ou nossa série bíblica a ter como base a oração do Pai Nosso. Vamos caminhar por todo esse mês a aplicar a oração do Pai Nosso à vida familiar. Não sei quantos de vocês já pensaram em aplicar os ensinamentos da oração do Pai Nosso à vida, ao contexto familiar. E é isso que nós faremos durante esse mês, com a ajuda de Deus, com a dependência do Espírito Santo, nos vamos aprofundar nessa oração e pedir que Deus nos dê entendimento, para que possamos realmente compreender e aplicar a oração do Pai Nosso em nossa família. Lutero, reformador Lutero, Martinho Lutero, ele acreditava que a oração do Pai Nosso deveria ser usada como uma ferramenta para moldar nossas vidas e para que possamos compreender melhor a vontade de Deus. Ele encorajava os fiéis a orarem regularmente e a se aprofundarem na oração do Pai Nosso, para que esta oração se tornasse um guia para suas vidas e também um meio de crescer na comunhão com Deus. Em resumo, Martinho Lutero considerava a oração do Pai Nosso como um tesouro de ensinamentos espirituais e uma forma poderosa de comunicação com o nosso Deus. Ele acreditava que os cristãos deveriam valorizá-la e usá-la como uma ferramenta essencial em sua vida de oração, em sua vida de devoção. Já João Calvino, outro reformador, ele via a oração do Pai Nosso como um precioso guia para a prática da oração e um lembrete constante da reverência a Deus como nosso Pai Celestial. Por isso Jesus começa a oração dessa maneira: Pai Nosso que está nos céus. Ele é o nosso Pai, mas Ele está no céu. Ele encorajava os cristãos a usarem essa oração como um modelo para suas próprias súplicas e como um meio de se aproximarem de Deus em humildade, submissão e comunhão com a comunidade de fé. A oração do Pai Nosso lembra-nos que devemos ter comunhão entre nós. Por isso Jesus diz, Pai Nosso, não é Pai meu, né? É o Pai Nosso, é a comunhão dos filhos. A oração do Pai Nosso se encontra nos Evangelhos de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. No Evangelho de Lucas, Jesus indica um modelo de oração ao responder um pedido dos seus discípulos que queriam aprender a como orar. Senhor, ensina-nos a orar. Foi o pedido deles. Então Jesus deu a oração do Pai Nosso como um modelo. Já a oração do Pai Nosso, registrada por Mateus, foi ensinada por Jesus durante um sermão, o Sermão da Montanha. Na oração do Pai Nosso está implícito um ensinamento de como deve ser a nossa vida espiritual. E penso, irmãos, que podemos aplicar também essas palavras à vida familiar, como deve ser a nossa vida em família. E é o que vamos fazer. Por isso o tema dessa primeira mensagem do mês é: famílias, segundo a vontade de Deus, cultivam uma espiritualidade sadia. Famílias, segundo a vontade de Deus, cultivam ou praticam uma espiritualidade sadia. Quais são as marcas de uma espiritualidade sadia
que a família deve cultivar? Quais são as marcas de que aquela família realmente tem uma espiritualidade sadia? É o que eu quero apresentar para os irmãos. A primeira marca é a seguinte: famílias com espiritualidade sadia cultivam uma vida de oração. Famílias com espiritualidade sadia cultivam uma vida de oração. Jesus disse: quando orares, ou orardes. Dificilmente haverá espiritualidade sadia sem vida de oração no ambiente familiar. Não há espiritualidade sadia se não há vida de oração no contexto da família, no ambiente da família. Observe, irmãos, que Jesus começa seus ensinamentos da seguinte forma: quando orardes. Quando orardes. Jesus, logo no início, indica que a oração deve fazer parte da vida dos seus discípulos. Ele não diz se orardes, mas quando orardes. Há uma diferença. Jesus pressupõe aqui que os discípulos deveriam orar. Vocês oram, então quando orardes, deve ser assim. A oração não é opcional, mas uma necessidade para a saúde espiritual. Assim como uma boa alimentação é necessária para a saúde do corpo, a prática da oração é necessária para que a família tenha uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade saudável. A família precisa entender que a oração é a mais sublime atividade da alma humana. Recentemente li uma declaração num comentário sobre a oração do Pai Nosso que dizia assim: a oração é um dos maiores privilégios que Deus nos concedeu a visar a nossa edificação, conforto, alívio e principalmente como veículo de expressão de nossa adoração e gratidão ao Pai Celestial. A oração em família é, antes de tudo, um ato de amor e gratidão a Deus. Expressamos em família o nosso amor e a nossa gratidão a Deus quando oramos. Unir as pessoas queridas em um ambiente de reflexão e espiritualidade fortalece os vínculos de amor, fortalece também a fé. Quais os benefícios da oração na família? Vou mencionar alguns. Mais intimidade familiar com Deus. Fortalece os vínculos familiares. Desenvolve a dependência e a gratidão a Deus. Proporciona espaço para o Espírito Santo trabalhar nos corações. Deixa um legado espiritual às futuras gerações. Deixa um legado espiritual. Eu lembro, meus irmãos, eu estava no Peru, os filhos ainda pequenos, nós sempre nos reuníamos com eles para orar, o nosso culto doméstico. Mas eu também tinha o meu tempo diário a sós com Deus. E uma vez eu fui acordar o meu filho mais novo, Tiago, para o colégio. Acho que era 7 horas da manhã, por aí assim. E quando eu abri o quarto, eu vi que ele estava de joelhos a orar. De joelhos a orar. É um legado espiritual. Quando cultivamos a oração na família, isso passa para os filhos. Depois passará para os netos e para as futuras gerações. Então, deixa um legado espiritual às futuras gerações. Em segundo lugar, famílias com espiritualidade sadia dizem não à religiosidade, não ao legalismo religioso. Jesus diz no versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas,
porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que eles querem é isso, é serem vistos, já foram, já receberam a recompensa deles. Jesus adverte que não se deve usar a oração simplesmente para ostentar uma presunta religiosidade ou espiritualidade. E era o que faziam os fariseus. Gostavam de orar em pé nas sinagogas, não por uma questão de reverência, mas para serem vistos pelos homens. Era uma religiosidade de aparência. Então, nesse texto, Jesus está a dizer não a uma vida religiosa de mera aparência. Como podemos aplicar essas palavras à vida familiar? Irmãos, o pior veneno que uma família pode cultivar no campo espiritual é a mera religiosidade acima de uma autêntica espiritualidade. O que diferencia religiosidade de espiritualidade? A religiosidade está vinculada a uma religião organizada, a seguir seus ritos, doutrinas específicas. Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Enquanto que a espiritualidade é uma busca pessoal por significado e conexão com Deus, independente de estruturas religiosas estabelecidas. O cristianismo é uma religião? É uma religião. Somos religiosos? Somos. Religião cristã. Mas, acima de tudo, não podemos deixar que os símbolos e os dogmas da religião cristã sejam mais fortes em nossas vidas do que a busca da comunhão com Deus. Uma pessoa pode seguir dogma, pode seguir ritos, seguir regras, mas a comunhão com Deus está zero. Como isso pode acontecer na família? Acontece, por exemplo, quando uma família vai aos cultos da igreja todos os domingos, está lá, não perde um culto, é fiel. Mas de segunda a sexta-feira, ou a sábado, os ensinamentos de Cristo não são reais na vida e na prática dos membros da família. Na quarta-feira, é difícil dizer que aquela pessoa é cristã. Irmãos, em toda a minha vida cristã e ministerial, já vi muitos filhos se afastarem dos caminhos do Evangelho, porque viram incoerência entre o que os pais professavam no domingo e como viviam a vida no cotidiano do lar. Eu lembro, na minha igreja, nessa época eu nem era pastor ainda, era jovem, tinha um irmão lá, o nome dele era Hélio. Como ele era domingo, ele não perdia um culto. Mas como aquele homem era rigoroso com a esposa e com os filhos, com o filho que ele tinha. O castigo que ele dava ao filho era decorar uma passagem bíblica. O menino fez uma travessura, está de castigo, vai decorar o Salmo 119. Ou então ele pegava a Bíblia e batia na cabeça do menino com a Bíblia. Isso é religiosidade, não é cristianismo. E ele se achava espiritual, porque ele era rígido. Eu já contei aqui para os irmãos uma história, né? Não sei se era verdadeira ou não, mas é uma ilustração de um homem que morreu, né? Ele era diácono na Bíblia, ou diácono na igreja, não perdia um culto, um homem consagrado, e se dava bem com todo mundo, com o pastor, com os irmãos, beijava todo mundo. Ele era um amor de pessoa.
Mas em casa, com a esposa, com os filhos, não. E aquele homem faleceu. No dia do culto, do seu funeral, o pastor começou a fazer elogios para aquele homem. Que o Senhor, ele era um homem íntegro, um homem santo, um homem de Deus, que amava todo mundo, que isso, que aquilo, né? Aí a esposa olhou para o filho e falou: filho, vai ver se é teu pai que está ali mesmo. Porque na igreja era uma coisa, mas em casa era outra. A vida prática no lar deve ser um ornamento da nossa fé, isto é, deve ser resultado ou complemento da fé que professamos. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser no lar. Se isso não acontecer, nossa fé será apenas um formalismo, uma fé hipócrita. Em terceiro lugar, irmãos, famílias com espiritualidade sadia, seus membros praticam o tempo a sós com Deus. É bom e importante orarmos em família, sim, é bom que haja o culto doméstico, é importante, esposo e esposa, filhos a orar juntos. É importante cultivarmos a prática do culto doméstico, mas cada membro da família precisa ter seu tempo a sós com Deus. Jesus diz no versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante, irmãos, que Jesus mencionou o quarto como lugar de oração. Não disse que seria na sala, na cozinha, na casa de banho, embora podemos e até devemos orar em todos os lugares. Eu oro na cozinha, eu oro na casa de banho, oro em qualquer lugar que me dê vontade de orar. Não existe um lugar especial, específico. Mas quando disse que deveria ser no quarto, não é uma lei, mas aqui há um princípio. O princípio é de intimidade e privacidade. Quarto é lugar de intimidade. É lugar de privacidade. Lugar onde nos despojamos e podemos nos abrir diante de Deus. Onde podemos contar a Deus tudo que nos aflige. Lugar onde podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, na certeza de que Ele cuida de nós. Observem que aqui Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso. Em outro lugar, Jesus chama Abba Pai, que é paizinho, paizinho querido. No Velho Testamento, a referência a Deus como Pai é rara. Mas é muito rara. Já no Novo Testamento, só nos Evangelhos, Jesus fala de Deus como Pai mais de 70 vezes. Mais de 70 vezes. Nessa expressão, Pai Nosso, encontramos um chamamento a termos intimidade com Deus. Uma proximidade que só pais e filhos têm. Ele é o nosso Pai, Ele quer intimidade conosco. Deus deseja esse tempo de intimidade, esse tempo a sós com cada membro da família. E quando valorizamos esse tempo a sós com Deus, há uma promessa, não há? Quando valorizamos, promessa feita pelo próprio Jesus: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Te recompensará, é promessa. Irmãos, nossas casas têm sido um lugar de oração.
Temos feito da nossa casa um lugar de oração? Aqui Jesus fala da oração privada, do a sós com Deus, de estar sozinho na presença de Deus. Cada membro da família, então, deve ser incentivado a ter seu momento a sós com Deus. Eu ainda tenho sonho, irmão, de um dia ter uma casa que vai ter um quarto ali só para oração. E ninguém vai entrar ali se não for para orar. Esse é o lugar sagrado da oração. Se os irmãos tiverem espaço na sua casa para isso, hoje eu não tenho, mas se tiverem, faz ali um lugarzinho da oração, um quarto de oração. Eu quero, irmãos, concluir essa mensagem a lembrar o tema do nosso mês da família. Famílias segundo a vontade de Deus. Os irmãos podem repetir comigo? Famílias segundo a vontade de Deus. Certamente, esse é o maior anelo, o maior desejo que podemos ter para a nossa família. O maior anelo, o maior desejo que podemos ter para a nossa família é esse: que a minha família seja segundo a vontade de Deus. Não segundo a vontade da Marilza, que também é boa, mas nem sempre. Não segundo a minha vontade, pior ainda. Segundo a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus em minha família, assim como é feita no céu. E na mensagem de hoje aprendemos que famílias segundo a vontade de Deus cultivam uma espiritualidade saudável. E quais são as marcas de uma espiritualidade sadia, saudável, que a família deve cultivar? Primeiro, famílias com espiritualidade sadia cultivam uma vida de oração. Segundo, famílias com espiritualidade sadia dizem não à mera religiosidade, à religião de aparência, de ostentação, que para Deus não vale nada. Terceiro, nas famílias com espiritualidade sadia, seus membros cultivam o tempo a sós com Deus. É preciso que cada membro da família tenha seu lugar secreto de oração. Tempo a sós com Deus. Tempo de intimidade com Deus. Então, irmãos, que assim seja em nossas famílias. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé para esse louvor.